Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de equação de Clapeyron e falar um pouco sobre a densidade dos gases, beleza? Então vamos lá. A gente já viu que a pressão e o volume a uma temperatura constante, elas são inversamente proporcionais, a famosa lei de Boyle. O que a gente pode definir como isso? Se você tem uma temperatura constante, se você aumenta a pressão sobre um sistema, a tendência do sistema é diminuir o volume. Então eu posso dizer que pressão e volume são inversamente proporcionais a uma constante K qualquer. Lei de Boyle, transformação isotérmica. Numa transformação isobárica, o que a gente pode afirmar? Se minha pressão ela é constante, eu não quero alterar a pressão, se você aumentar a temperatura, aumentou a agitação, você vai ter que aumentar o volume. Então, você pode afirmar que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais a uma constante K. E a terceira transformação, a volume constante, a famosa isovolumétrica, a pressão e temperatura são também diretamente proporcionais. Um exemplo clássico disso é um desodorante. Quando você aperta o spray, que você diminui a pressão sobre o sistema, ele resfria, ou seja, ao diminuir a pressão, você diminui a temperatura, que é o mesmo sistema dos gases pressurizadores, em geladeira, em ar-condicionado. Beleza? Então a gente tem três transformações. A isotérmica, pressão e volume, são inversamente proporcionais. A isobárica, volume e temperatura, elas são diretamente proporcionais. E a isovolumétrica, pressão e temperatura, são diretamente proporcionais. Além disso, a hipótese de Avogadro diz o que para a gente? Que se você pegar um volume fixo, constante, uma temperatura e uma pressão constante, a quantidade de matéria ali dentro também vai ser sempre a mesma, será sempre constante. Vamos lá, se você pegar 10 litros de um volume de 10 litros, colocar ali pressão de 1 atm e uma temperatura de 300 Kelvin, não importa qual é que seja o gás, a quantidade de matéria vai ser sempre a mesma. Então eu posso dizer que se a pressão e temperatura são constantes, eu posso afirmar que o volume é diretamente proporcional à minha quantidade de matéria. Então, eu posso fazer o quê? Uma relação de pressão, volume, temperatura e número de mols. Lembrando que o número de mols e volume são diretamente proporcionais. Então, eu posso chegar à conclusão que PV sobre NT, olha lá, volume e número de mols diretamente proporcional, vai ser igual a uma constante K. Então, chegamos à conclusão, fazendo a multiplicação, que PV vai ser igual a nRT. Onde R aqui, eu poderia dizer que vai ser o meu K, que vai ser minha constante, que é a constante dos gases. Tranquilo? Essa constante vocês não têm que se preocupar em decorar, mas não custa nada, são dois valores bem simplesinhos, de tanto a gente trabalhar vocês conhecem. Onde, se a pressão estiver em atm, perceba que o volume sempre em litro, claro, mol, e temperatura sempre em Kelvin, falou na parte de termologia, termodinâmica, sempre em Kelvin. Se a pressão estiver em atm, você vai ter 0,082 como R. Se ela estiver em milímetro de mercúrio, você vai ter 62,3. Então, uma dedução bem tranquila que você pode fazer a partir da equação, certo? Das transformações gasosas, isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Beleza? Um outro tópico importante para a parte de química é a parte de densidade dos gases. E aí, qualquer que seja a densidade, seja de um gás, de um líquido ou de um sólido, é uma relação de massa sobre volume. Só que a gente sabe que o volume de um gás ele tem uma variável da pressão, da temperatura e da sua quantidade de matéria, lógico. Mas a quantidade de matéria já está relacionada aqui com a massa. Então eu tenho que achar uma expressão que me traduza a densidade em função da pressão e da temperatura. Quem vai definir isso? A nossa equação de Clapeyron. Então PV igual a nRT, onde quem é o N? É a massa sobre a massa molar. Então a gente chega à conclusão que PV é massa sobre massa molar é RT. Fazendo nossos ajustes para colocar M sobre V, que é a densidade, a gente vai chegar à conclusão que a densidade é a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T. E a gente pode fazer uma análise bem tranquila, Se você tem altas temperaturas, se você aumenta a temperatura, você diminui a densidade, que é fácil. Se você está aumentando a temperatura, você está aumentando o grau de agitação, você tende a expandir, aumentar o volume. Se eu aumento o volume, a densidade diminui. Se eu aumentar a pressão tende ao volume diminuir. Se meu volume diminui, eu aumento a densidade. Tranquilo? Por isso que os gases quentes eles tendem a subir com maior facilidade. Um balão, ele enche com gás quente, ele tende a subir. Tranquilo? E a densidade relativa? Eu estou comparando agora dois gases. Eu posso comparar o gás oxigênio com o ar, que tem uma densidade
ponderada, posso comparar o oxigênio com o hidrogênio, com o hélio. Então, como é que eu faria? Pegaria as duas densidades absolutas. Se você está partindo do princípio que a pressão é constante, então você cancela a pressão. R é uma constante e a temperatura é constante, porque eu estou partindo do princípio que eu estou comparando os dois gases no mesmo ambiente, eu vou chegar à conclusão que a densidade é proporcional às suas massas molares. Então, quanto maior a massa molar de um gás, maior é a sua densidade. Por isso que o gás hélio, o gás hidrogênio, são gases que tendem a subir. Até aquela brincadeira. Por isso, quando você respira, inspira o hélio, suas cordas vocais elas vão vibrar numa densidade diferente do que o ar. Então, essas amplitudes, a física é bem tranquila sobre isso, as ondas vão vibrar diferentemente, então você vai ter um som diferente. Outra curiosidade importante é a diferença do metano e butano. O metano ele é menos denso do que o ar. Então, a tendência do metano é subir. Então, uma casa que você tem um gás de cozinha utilizando o metano, ela é menos perigosa, já que o gás tendo escapamento, ele tende a subir, que a massa molar vai dar 16. A do butano é 58, ele é muito mais pesado. Então, se eu colocasse aqui, 16 sobre 58, você vai perceber que a densidade do metano é bem menos densa do que a do butano. Tranquilo?